Vida normal pós-vacina. Utopia ou realidade? Fica nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Fala pessoal, maravilha! Rodrigo, Leila aqui. E hoje a gente vai falar sobre vida normal pós-vacina. Será que isso existe? E a nossa resposta é... Depende. Depende, mas antes de mais nada, a gente vai deixando aqui já o seu joinha se você curtiu esse assunto que a gente escolheu aqui pra bater papo com vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né, gente? Com certeza. Pô, dá uma força! Vem fazer parte dessa comunidade pra esse canal crescer e a gente continuar fazendo cada vez mais vídeos como esse. E já vai deixando aqui o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto, porque esse bate-papo só vale a pena se vocês participarem também. Exato. Esqueci. E é um assunto delicado. É um assunto bem delicado. A gente, quando decidiu falar sobre isso, é um assunto que ele gera polêmica. Tem gente pensando, que é isso? Tem extremos. Tem extremos, exatamente, né? Tem gente que tá lá, não, nunca mais voltará a ser a mesma coisa, e não pode, porque ainda assim estamos no meio de uma pandemia que tá agora caminhando lentamente por causa da vacinação, pra dar uma desafogada, né? Mas, gente, não tem solução total, né? Então a gente tá lá e cá, a gente tem consciência dos dois polos, e eu acho que a gente considero, né, que estamos num nível aí de pensando lá e cá, né? Por isso que a nossa resposta pra isso é mais ou menos. Essa é a resposta. Essa é a nossa resposta. Bom, vamos começar contextualizando a vacina, né? Pra que serve uma vacina? Para imunizar completamente ou parcialmente uma pessoa em relação a uma doença, certo? Uhum. Então, pelo menos mitiga, quando ela não te imuniza completamente, ela mitiga os piores efeitos. O que é mitiga? Diminuir. Sim. Ou de vez em quando cortar. Por exemplo, você não corre mais risco de morte, mas você ainda pode ser infectado. Sim. Eu tenho consciência da palavra, mas eu tô fazendo que nem minha aluna. O que é essa palavra? Quando eu não sei, eu pergunto. Não foge do assunto. Então, com esse contexto em mente, a gente sofreu aí nesses últimos períodos com esse vírus filho da mãe. E as vacinas agora foram desenvolvidas, estão sendo aplicadas. Muito bem. Então tem gente que acha assim, eu tomei a vacina, tô liberado, já era, vida normal. Tem gente que já tava assim antes da vacina. Com a vacina, então, minha filha, nossa senhora, Então vamos lá, vamos começar... ponderar assim, como a gente fala mais ou menos, ou depende, vamos começar pelo lado mais. Primeiro extremo. Por que sim, parcialmente a vida volta ao normal, né? Porque, primeiro, quando a gente toma vacina, a gente se prepara, ou a gente prepara o nosso corpo, obviamente, para receber o vírus e a gente não sofrer mais com ele, certo? Então, na teoria, eu posso ir voltando a ter a minha vida normal. Eu não preciso nunca mais sair de casa, né? Porque esse é o contexto da vacinação. Precisou desse extremo lá atrás, né? Exato, precisou lá atrás, tudo, mas esse é o contexto da vacinação. Eu me vacinei, eu me imunizei a uma doença e eu posso voltar a sair, né? Lembrando que a vacina, ela te protege, né, mas não te exime de contrair o vírus e de continuar propagando. Por isso que sim, posso voltar gradativamente às minhas atividades, porque estou mais, né, tenho menos probabilidade de desenvolver uma fase grave da doença, mas eu continuo transmitindo. Então, voltando às atividades de máscara, né, álcool gel e tudo mais, todos os protocolos necessários, né? Então é isso, a pessoa se imuniza, tudo, e pode voltar a ter a sua vida normal. Certo? O outro ponto que também sim volta ao normal é porque assim, quando a gente tem um caso desse, que nem aconteceu agora com o vírus, a sociedade para. Então a economia precisa voltar. E eu não tô falando só por causa da economia, mas a gente precisa voltar a movimentar, porque existem setores que realmente sofrem, né? Eu tô falando que, por exemplo, do exemplo da Leila. Do audiovisual, né? O seu trabalho como atriz, ele é muito afetado.
Ah, Porque sim. por um tempo, realmente, no lockdown, a gente não tá criticando, mas teve que ser feito. Sim. Não teve como trabalhar. Não tinha. Pela segurança de todo mundo, não tinha como e parou realmente. Muita gente ficou. A área da música também. Sim. Né? Pessoal que saía pra tocar e tudo. A área artística em geral ficou muito prejudicada, gente. Então, é bonito, né? Falar, olha, muita gente realmente não pôde ficar em casa. Então, eu que pude dar minhas aulas de casa, você que faz home office, né, mozão? Sim. A gente pôde contribuir com a nossa parte. Mas muita gente tá ficando em casa e tá sofrendo as consequências econômicas disso, né? Que então, dependia só disso, né? Totalmente. Por exemplo, eu conheço amigos meus que são músicos, que dependiam de tocar pra viver. Sim. E até hoje não voltou direito. Então essa vacinação ela é importante que aconteça rápido para que isso possa ir voltando cada vez mais rápido, Pra que né? as pessoas que trabalham com essas coisas que não tem como... Você fala, o restaurante. O restaurante, alguns se adaptaram pra fazer delivery e continuaram vivendo. Talvez diminuíram o pessoal, essas coisas assim, mas as pessoas que não tem como. O próprio trabalho de atriz, que a gente falou. Sim. Não dava pra ir fazer teste, não dava pra gravar, não dava pra fazer nada. E até quem puder ir voltando, né? Até para os próprios restaurantes que estão trabalhando só com delivery, aos poucos, quem puder ir contribuindo dessa forma, de ir voltando sem aglomeração, né? As mesas separadas, e voltando a contribuir dessa forma, né? Sim. Principalmente com o comércio local, pequeno, a gente precisa aos poucos ir se readaptando, porque senão a coisa vai se estender e vai piorando cada vez mais, né? Exato. E agora pro lado menos, se a gente for falar assim, né? Que não volta ao normal. Primeiro de tudo, eu tenho quase certeza, tá? Não sou cientista, não sou nada, mas... a gente tá dando nossa opinião aqui da nossa pelo que parece, né? Pelo que parece, essa pandemia aí, esse vírus, ele vai vir pra ficar. Que nem foi o H1N1. Então, a gente corre grande risco de ter que tomar essa vacina todo ano. Aprender a conviver com, né? Exato. Então, por causa disso, o normal de antes talvez não exista mais. Né? Quem sabe, sei lá, se o vírus uma hora some, né? Não sei, mas pelo que parece... pelo que parece Tomara, não. Né? Pelo que parece não. Então, assim, a gente vai ter que continuar protegendo, se higienizando, saindo usando máscara, indo para locais com máscara, evitar aquela aglomeração desenfreada. Isso vai ter que ser feito. E você sabe que até eu tava pensando que agora, assim, só um pequeno deslize, desviando um pouquinho, até essa questão da máscara, a gente que anda de moto, outro dia eu parei do lado de um caminhão, né? Eu tava entre um caminhão e um ônibus. Bom, E a gente que anda de moto fica muito exposto, fica aquela fumaceira e tal. E eu de máscara, não tinha como eu andar, nem pra frente nem pra trás no trânsito, né? E eu de máscara, falei, gente, deu uma segurança ali, porque parece que deu uma filtrada, não totalmente, mas são hábitos que a gente que vive em grandes metrópoles... Sim. É poluição, sim, tem muitos vírus circulando. Então, no Japão, eles já têm esse hábito de andar... Há muito tempo, Então, são pequenas coisas. Isso de se higienizar. Cada dia é uma palavra que eu enrosco. Se higienizar constantemente. Isso daí, gente, eu acho que a gente vai ter que adquirir esses hábitos saudáveis, né? Higienizar as compras quando chega em casa. Vem muita coisa que, né? Que a gente tá trazendo de fora pra dentro. De tirar o sapato, de não ficar... Né, de não trazer coisas... de fora pra dentro de casa. Eu acho que esses hábitos são interessantes da gente adquirir. Sem neuras, mas assim, sabe? Até é questão de proteção, né? É questão, sim. E aí vem uma outra coisa, né? A pessoa fala, mas eu não tô encontrando ninguém e tal. Então tem o medo extremo do vírus, onde a pessoa, mesmo depois sendo vacinada, tudo, né, não quer sair de casa. E tem a despreocupação total do vírus, que é o cara que tá cagando porque acontece, né? Então... a gente tem que viver num meio termo e a gente tem que avaliar a nossa situação, né? Então, por exemplo, estamos vacinados. A questão é, qual é o contexto que a gente vive? Eu e ela, né? Se eu for ver alguém, eu estou indo ver meu pai. Que eu voltei a ver meu pai. Meu pai já tá vacinado. Sim. Né? Às vezes encontro minha irmã está vacinada. Então, essas pessoas que eu tenho contato, A gente tá falando às vezes, né, quando encontra o pai e a irmã, né, da gente se encontrar mesmo, às vezes tá em casa, então vai tirar a máscara, nesse contexto, porque a gente tem contato com outras pessoas mascaradas, eu tô falando o contexto de se juntar. Isso. Né? Então, a gente analisa
esses fatos também. Eu posso ser um transmissor, eu sei que ainda posso ser um transmissor, mas a pessoa com quem eu tô me preocupando, com quem eu estou tendo contato, já está vacinada. Tem critérios. Tem critérios. Não é indiscriminadamente, né? A gente fala, bom... Exato. Até com amigos, né? Muita gente falando, eu já tô encontrando com as pessoas que estão vacinadas, de máscara, Exato. tal coisa, porque também, assim, não adianta a gente sem ficar... aglomerar. Não adianta a gente ficar julgando, mas a pandemia não acabou, e não sei o que lá. Tudo bem. A vacina, de novo, está aí pra gente ir retomando a vida normal. Tem que ter o julgamento correto também. Isso. Né? Não adianta você jogar, filha da puta estão se encontrando ali sem máscara. Mas se eu tomei a vacina e a pessoa tomou a vacina, né? E eu tô analisando o risco, eu não tenho... Lógico, se eu tivesse contato com pessoas que ainda não estão imunizadas, não estão vacinadas, eu iria ter esse cuidado. Mas como o nosso contexto é bem pequeno, então não tem problema eu me encontrar com o meu pai que já está imunizado. Quanto mais gente você coloca nessa equalização e nessa conta, nesses critérios, mais difícil vai ficando. Exato, né? Tem que ter mais critério Isso, mas também. Mas você falou, vou encontrar meu pai, vou encontrar minha irmã, né? É bem pontual, assim. Agora, você vai fazer uma festa, é complicado você ter o controle, né? É que nem você dessa que dá situação, aula. Não dá, né? Eu dou aula, tenho contato com várias pessoas, mas sempre com máscara, né? Nesse caso não tem como, né? Como é que eu vou? São núcleos, né? Exato. São células muito dispersas que a gente não tem conhecimento. Então, nesses casos, realmente, as escolas, elas estão com alguns critérios, assim, né? Enfim, as escolas regulares, assim, que aí... Mas onde eu dou aula, que é aula de balé, a gente continua do mesmo jeito, pré-vacinação. Não mudou nada com o número de alunos... reduzidos na sala de aula, mascarados, álcool gel, tem higienização para entrar e para sair da escola e tudo isso, entendeu? Então, mas é importante até pelo lado, porque tem a questão da saúde como um todo e a questão psicológica entra nessa questão da saúde. Então, eu acho que aos poucos, sim, para a gente ir se movimentando e não ir perdendo por outros lados a questão econômica e tudo mais, a gente tem que aos poucos ir se readaptando, mas isso tem que ser um processo lento, porque sim, não acabou, porque sim, tem gente que não vacinou ainda, né? Falar a gente viu aquele vídeo outro dia na rede social do casal. Um casal famosinho porque tava aparecendo ali, né? Porque até, enfim, era um Reels e tinha bastante visualização, mas X quem era, eu não conheço, o Rodrigo também não. Mas tava lá, eles abriram uma caixinha de perguntas, e aí perguntaram, vocês já se vacinaram? E eles responderam, não, na verdade a gente já poderia ter vacinado, porque já tá na nossa faixa etária, mas tá muito corrida a vida, né, mozão? E aí não deu pra gente ir ainda. Nossa, como a gente trabalha, né? Gente, hello! Aqui trabalhar não é a prioridade sobre a vacina. Gente, prioridades, olha, abriu a sua faixa etária, corre pro posto, dá um jeito, pede licença, conversa, todo mundo vai entender nesse momento. Não dá pra ter esse tipo de... exceção, meu Deus, mas... porque eu trabalho muito e não posso tomar vacina. Gente, como assim? Como assim? Não. A questão do critério, aí não dá, pra né? dar um exemplo também prático, né? De as coisas estarem voltando e quem pode fazer algumas coisas que estão fazendo, por exemplo, ir num restaurante. Então o restaurante está aberto, está adotando as medidas, né? De mesa sim, mesa não. Aquelas, né, não tá aquela aglomeração total, tudo. Eu tô vacinado. Então, eu não quero mais pedir comida. Eu posso ir comer no restaurante. Se eu tenho essa possibilidade de escolha, essa possibilidade. Então, eu tenho tudo isso, né? essa questão de ir voltando ao normal. Ao passo que pessoas que não estão vacinadas, vai falar assim, tá bom, eu não posso sair ainda. Eu não posso ficar lá no aberto, entendeu? E outra, mesmo que eu estou vacinado, se ela não estivesse vacinada, eu falei, eu não vou sair pra comer. Que é o que estava acontecendo. Eu vacinei antes, mas você estava ainda... Eu não vou sair pra comer e voltar pra casa sendo que ela não tá vacinada. É a mesma coisa eu já estava vacinada, mas eu ainda podia ser uma transmissora pro Rodrigo que ainda não tava há um tempo atrás, entendeu? Então, é muito particular, cada situação é uma situação, então a gente não tá querendo aqui escrever cartilha pra ninguém, mas pra gerar um pensamento a respeito disso, em que ponto você está, como você tá escolhendo os seus critérios, né? E cuidado pra não julgar o do outro. Porque às vezes a outra pessoa tem alguns motivos pelo qual ela precisa sair. Vou dar um exemplo pessoal de novo, né? Na área do audiovisual. A publicidade voltou a filmar com, assim, muitos critérios e protocolos. Então a gente sempre tem que preencher um termo na hora da pré-seleção, né? E eles perguntam, uma das perguntas você já foi vacinado? Porque isso é importante até para colocar, de repente,
um artista ali em risco ou não, e até para as outras pessoas, né? E mesmo assim, tem todos os protocolos lá, você fica... você tem que fazer o teste antes, se der positivo o seu teste, você Eliminado. é eliminado na hora, não tem, porém. E lá no set de filmagem, todo mundo fica de máscara o tempo inteiro. Os atores que na hora tem que filmar, ficam ali isolados, fizeram o teste, né, sem a máscara. Terminou de filmar, põe a máscara de novo. Entendeu? E uma máscara descartável. Então, jogou aquela fora, pega uma outra. Então, as empresas, né, as agências, as produtoras sérias estão tendo esse tipo de cuidados ainda, mas as coisas aos poucos, pra vocês terem uma ideia, estão voltando sim, mas de uma maneira diferente. O Exato. normal está diferente, até não se sabe quando. Então, a gente quis fazer esse vídeo mais sobre isso, porque a gente escutou muita conversa, muitas opiniões diferentes, muito polarizadas, né? Então a gente acha que sim, dá pra ter o meio termo, com todos os cuidados possíveis, né? Então, pra quem tá cagando pra doença, põe a mão na cabeça. Putz, tem gente ainda assim? Põe a mão na cabeça que não é bem isso. E a gente tem uma variante chegando aí que talvez seja muito pior, ainda tá pra ser comprovada, isso. né? A gente não colocou essa variante em pauta nesse vídeo, tá? E se for, então, porque tem que levar mas tem sim essa variante chegando que pode ser mais complicada e talvez a gente volta pra trás. Então. Voltar pra trás, tudo bem, né? A gente... Vai voltar muito. Mas, tipo, a gente talvez tenha que dar uns passos pra trás. E o pessoal que ainda, depois de todo o protocolo de segurança, tomou a vacina e ainda tá morrendo de medo, eu entendo o seu medo, mas também não é pra você ficar noiado com esse medo. Vão ficar marcas de todo esse período vão que ficar marcas. a gente então, tá assim, né? Toma, tenta ir, né, respirando, com calma. Vamos voltar até pra ter a nossa sanidade de volta. Convívios e tudo mais, de uma maneira diferente agora, sim. A gente não volta igual depois de um processo desse, mas é a vida, né? Exato. Ele miou. Vem, cada um. Oi, Peperoni, que ele tá tão quietinho. Ele chegou, ele quis dar uma opinião aqui, eu nem deixei ele falar. Eu vi meu filho miando, ignorei. Então é isso aí, gente. Obrigado pela participação. Isso. Ajuda a gente, compartilha esse vídeo com quem precisa. Se quiser transmitir essa mensagem. Deixa sua opinião. Dá o joinha, dá o like no vídeo pra ajudar a gente aqui no canal. Comenta, se inscreve e participa. Isso. Que aqui é tudo nosso, então vem. Um beijo e até o próximo vídeo.